Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse sexto domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 37. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar,
e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho segundo Mateus, proclamado neste sexto domingo do tempo comum, situa-nos novamente no alto da montanha, onde Jesus pronuncia o grande discurso programático do reino, o Sermão da Montanha. Ali, como o novo Moisés, ele não revoga a lei antiga, mas revela o seu sentido mais profundo e definitivo. Jesus começa afirmando com clareza: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Nada do que Deus revelou no Sinai é descartado. Ao contrário, tudo é levado à plenitude. Contudo, essa plenitude não consiste no rigorismo maior, mas numa profundidade maior. Por isso ele adverte: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. A questão que estava no coração da comunidade de Mateus, que era formada em grande parte por cristãos vindos do judaísmo, era precisamente esta: qual é o lugar da antiga lei na vida dos discípulos de Jesus? A resposta do Senhor é clara: a lei permanece, mas precisa ser libertada do legalismo que a reduziu a um conjunto de normas externas, cumpridas muitas vezes sem envolvimento do coração. Jesus não elimina a lei, ele a reinterpreta, restituindo a sua intenção original, conduzindo a sua verdade mais profunda. Não se trata de cumprir regras de forma mecânica, mas de viver a vontade de Deus com total adesão interior. A justiça superior de que fala nosso Senhor é a justiça do amor. É nesse horizonte que Jesus apresenta exemplos concretos. Primeiro, o mandamento não matar. A lei antiga proibiu o homicídio, e Jesus vai além, quando pede de não permitir justamente matar, que começa no coração. Começa através da ira, que é alimentada, o ressentimento. Começa numa palavra que humilha, a violência verbal.
na ofensa que destrói a dignidade do outro, na indiferença que exclui, na calúnia que mata. Há muitas formas de tirar a vida do irmão. A calúnia que mata a reputação de uma pessoa, o desprezo, a agressividade, a recusa de reconciliar-se. Por isso o Senhor afirma que antes de oferecer a oferta e celebrar o culto, é preciso reconciliar-se com o irmão. A comunhão com Deus não pode coexistir com a divisão e o ressentimento. Não é possível celebrar a Eucaristia, celebrar a palavra, celebrar o culto, se nós estamos com o coração cheio de ressentimento. Por isso, antes de fazer a oferta, Jesus pede de primeiro nos reconciliar com o nosso irmão. Depois, Nosso Senhor aborda a questão do adultério. E em relação a esse tema, ele vai à raiz. O pecado não começa no gesto externo, mas no desejo que é cultivado interiormente, no olhar que transforma o outro em objeto. O coração é o lugar decisivo das nossas opções. Por isso, as imagens fortes, como dele diz, arrancar o olho, cortar a mão, não devem ser entendidas literalmente, como se alguém tivesse de amputar um órgão físico do seu corpo, mas como um apelo a uma vigilância constante e interior. Ou seja, é necessário cortar na origem aquilo que nos afasta do amor verdadeiro, do amor obrativo, aquilo que nos afasta de Deus e fere a dignidade das pessoas e das nossas relações. Em seguida, o nosso Senhor trata do divórcio. Se a lei de Moisés permitiu o repúdio, o divórcio, Jesus reconduz a questão ao projeto original de Deus. No início não foi assim, Deus os criou homem e mulher. Por isso, homem e mulher são chamados a uma comunhão fiel e indissolúvel. Ele não se limita a ajustar a norma, mas aponta para um ideal mais profundo, um ideal mais radical, do amor pleno que supera a dureza do coração. E por fim, ao falar dos juramentos, Jesus nos convida à simplicidade e à transparência. Sim, sim, não, não. No mundo marcado pela desconfiança, onde se recorre ao juramento para garantir o pacto, a própria palavra, nosso Senhor nos pede de sermos sinceros, verdadeiros. O discípulo deve viver de tal forma que sua palavra seja suficiente. Por isso nos diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que vai além disso procede do maligno. A verdade não precisa de ornamentos. A integridade é o sinal de quem vive na dinâmica do reino. O Sermão da Montanha, que Nosso Senhor nos apresenta, e esse trecho é um trecho do Sermão da Montanha, é um chamado para que nos elevemos cada vez mais à perfeição moral na virtude, sem nos contentarmos com uma fé medíocre, reduzida a simples observâncias externas. Nós podemos cumprir leis e ainda assim manter o coração distante de Deus. Podemos observar normas e permanecer fechados ao amor. Jesus nos convida a algo maior, a uma conversão que transforma o interior e, a partir dele, renova toda a vida. O cristianismo não é uma religião de fachada, mas de verdade. Não basta evitar grandes pecados, é preciso purificar intenções, cultivar a reconciliação, viver a fidelidade e comprometer-se com a verdade, construindo relações marcadas pela justiça e pela misericórdia. Somos chamados à santidade, esse é o objetivo de vivenciar o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Somos chamados a um contínuo aperfeiçoamento interior que nos eleva moral e espiritualmente, para vivermos uma existência que reflita em atitudes concretas o amor de Deus em nossa vida. A lei, quando acolhida e vivida segundo o Espírito de Jesus, deixa de ser um peso e torna-se caminho de liberdade. Já não é instrumento de orgulho ou autossuficiência, mas expressão humilde de gratidão pelo dom da salvação. Que a Virgem Maria, a mulher da escuta atenta e do coração indiviso, nos ajude a acolher e a guardar esta palavra com fidelidade. E que o Espírito Santo nos conceda a graça de não vivermos apenas a exterioridade da letra, mas de caminhar segundo o Espírito Santo, realizando em nossa vida a justiça superior que nasce do amor. Aquele que faz, aquele que ensina,
os teus mandamentos, tua lei, ó Senhor. No reino do céu bem visto será. No reino do céu será o maior. Vamos juntos dar glória ao Senhor, ao seu nome fazer louvação. Procurei, o Senhor me atendeu, me livrou de uma grande aflição. Aquele que faz, aquele que ensina os teus mandamentos, tua lei, ó Senhor. No reino do céu bem visto será. No reino do céu será o maior. Olhem todos para ele, se alegrem. Todo tempo sua boca sorria. Este pobre gritou e ele ouviu. Fiquei livre da minha agonia. Aquele que faz, aquele que ensina os teus mandamentos, tua lei, ó Senhor. No reino do céu bem visto será. No reino do céu será o maior. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. À luz da fé cristã, o sofrimento não é romantizado, mas assumido com seriedade e esperança. O cristianismo não nega a dor, mas afirma que Deus a assumiu em si mesmo. No centro da fé cristã está aquela convicção de que o sofrimento humano foi habitado por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de uma explicação abstrata para a dor, mas de uma presença concreta que redime a dor por dentro. O hino cristológico da carta aos Filipenses exprime com profundidade esse mistério. Cristo, sendo de condição divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Nesse movimento de kenosis, o Filho de Deus assume radicalmente a condição humana em tudo, exceto o pecado. Ele conheceu a rejeição, a incompreensão, a solidão, o medo e a angústia, e por fim humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte e morte de cruz. A cruz, portanto, não é um atalho espiritual, nenhuma exaltação do sofrimento em si, mas é o lugar onde a dor é ressignificada. Pela obediência amorosa, Cristo transforma o sofrimento em oferta e a morte em passagem. Deus o ressuscitou, não anulando a cruz, mas revelando o seu sentido mais profundo. A fé não elimina o sofrimento, mas impede que ele se torne absurdo. Unido à cruz de Cristo, o sofrimento deixa de ser mero peso e pode tornar-se lugar de maturação humana e espiritual. O apóstolo Pedro recorda que a provação, embora dolorosa, pode tornar-se caminho de purificação. Por isso fiquemos alegres, ainda que agora, por pouco tempo, vocês precisem, diz São Pedro na sua primeira carta. Por isso fiquem alegres, ainda que agora, por pouco tempo, vocês precisem suportar as duras penas, diversas provações. Isso para que a autenticidade da fé que vocês têm receba louvor, honra e glória quando Jesus se revelar. Porque a fé que vocês têm é muito mais preciosa do que o ouro que desaparece e é provado pelo fogo. Assim como o ouro é purificado no fogo, também a fé, quando provada pela dor com verdade, é depurada, amadurecida e revelada em sua autenticidade. É nesse horizonte que a experiência da amizade adquire verdadeira densidade teológica e existencial. O sofrimento torna-se mais suportável quando não é vivido na solidão, mas sustentado pela presença fiel de um amigo. Presença que se oferece não apenas nas palavras, mas também nos silêncios partilhados.
A proximidade discreta, a escuta respeitosa, a paciência que não exige mais do que o outro pode dar, o silêncio que acolhe e a palavra que não invade nem julga compõem uma autêntica liturgia da amizade. Trata-se de um amor que não cobra e nem pressiona, mas espera, acompanha e sustenta, a maneira daquele amor descrito pelo apóstolo. O amor é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não se trata de eliminar ou explicar a dor do outro, mas de permanecer com ele, sustentando-o, enquanto atravessa a noite escura da alma e o aparente silêncio de Deus. Quando a alma ferida encontra acolhimento, sem exigência de perfeição, o sofrimento deixa de ser destrutivo e pode tornar-se formativo. Há dores que não decorrem de falhas morais, mas da própria condição humana e da sensibilidade da alma. Quanto mais uma alma sensível, nobre, marcada pela delicadeza espiritual e pela honestidade afetiva, tanto mais ela se expõe à dor. Mas também se torna capaz de maior beleza, profundidade e verdade. Não se trata de fraqueza, mas de humanidade em estado puro. O sofrimento, quando assumido, acolhido, vivido e ressignificado, pode tornar-se lugar de redenção. O inverno não tem a última palavra. O sol, ainda que velado, não deixou de brilhar. E às vezes, basta uma amizade verdadeira para sustentar a travessia. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.